Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e a defensora pública Silvana Lobo. Olha só, pessoal, a primeira turma do STF retoma hoje o julgamento. Hoje não, daqui a pouquinho, às 9 horas, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do processo da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento volta já com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. O Pedro Nascimento, nosso repórter e correspondente em Brasília, está na porta do STF para trazer mais informações. Pedro, queria de você o clima aí de fora. Imagino que deve ter um batalhão de repórteres junto com você aí, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia também para todo mundo que está no Conversa de Redação e todo mundo que está acompanhando Itatiaia. Para você que está na nossa live, está acompanhando aqui no YouTube, só para você ter uma ideia, eu vou dar uma afastada aqui. Aquele bololô ali de jornalistas que se formou em torno do deputado federal Luciano Zucco. Ele que é do PL do Rio Grande do Sul, é um dos líderes aí do PL na Câmara dos Deputados e veio aqui participar do julgamento, veio acompanhar. Assim como ele, outros deputados de esquerda também chegaram mais cedo. A gente falou com a Jandira Fegali agora há pouco, ela que é do PCdoB do Rio de Janeiro, e também falamos com o Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. E todas essas pessoas que chegaram aqui, é mais ou menos assim, esse bololô de gente, essa multidão de repórteres que se aglomera ali em torno do entrevistado e todo mundo querendo saber, qual que é a expectativa para o julgamento, enfim, qual que é a expectativa para o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o primeiro a votar hoje. Então, a gente está tendo aí opiniões bem diversas. Paulo Cunha Bueno mesmo, que é um dos advogados de Bolsonaro, assim como o Celso Vilardi, ele disse que se for um julgamento técnico, um julgamento ali meramente restrito às questões técnicas do processo, Bolsonaro será inocentado. E aí disse, que é um julgamento político, que o ex-presidente está sendo condenado por crimes que ele não cometeu. Então, repetiu parte ali da tese de defesa. Diz também que a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda está muito debilitada. Teve com ele na semana passada, Bolsonaro está soluçando bastante, mal consegue se expressar, inclusive disse que é uma situação que dá bastante aflição. Então você não consegue ficar perto desse presidente sem ficar incomodado com esse soluço, com esses problemas que ele está tendo. Então, por conta disso, Bolsonaro não deve comparecer em nenhum dia nesse julgamento aqui nessa semana no Supremo Tribunal Federal. Isso tudo, o Júnior, que eu estou te falando, eu consegui apurar aqui no intervalo de uns 5 minutos, que foi o tempo que o pessoal foi chegando aqui e foi passando essas informações pra gente. Os deputados também estão falando de anistia, enfim, é uma série de pautas aí, uma série de temas que se juntam nesse julgamento que acontece daqui a pouquinho no Supremo Tribunal Federal. E a loucura é essa aí que você viu, É jornalista para todo quanto é lado, são mais de 500 que estão credenciados aqui para poder acompanhar e todo mundo nessa expectativa hoje para esse voto do ministro Alexandre de Moraes, e a gente segue acompanhando daqui, Volto com você, Júnior. Obrigado, Pedro Nascimento, falando ao vivo de Brasília, direto do STF. E Pedro, canal aberto para você, se tiver alguma novidade, pode chamar que você tem prioridade aqui no Conversa de Redação também. Pois bem, Eduardo, então hoje os votos dos ministros, esses votos serão dados, começando a partir de Alexandre de Moraes. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, posso não estar representando a população brasileira, mas até onde o pouco que conheço do processo e acompanho de longe, me permite aferir, não haverá escape para ninguém, Os 7 serão condenados. A curiosidade está em torno da dosimetria da pena, que é a técnica que o juiz usa para aplicar a pena. E o voto do Fux. Vou explicar por quê. Primeiro, a dosimetria. Ô, Júnior, é claro que aquele ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, não terá a mesma pena que o Almir Garnier, se os dois forem condenados. O general Paulo Sérgio, segundo o próprio advogado, e isso foi, digamos, ressaltado pela ministra Carmen Lúcia, atuou no sentido de demover o então presidente Bolsonaro de adotar medidas de exceção. O comandante da Marinha à época, Almir Garnier, colocou as tropas à disposição. Sou eu que estou dizendo isso, não, gente. Isso foi dito lá no processo. Então, as penas serão muito diferentes para os 7 acusados. É a dosimetria. Agora, por que o voto do Fux é importante, Júnior? Na aplicação da pena daqueles outros, os menos famosos, os que não foram acusados de organizar a chamada trama golpista, eles divergiam dos colegas. E se eu estivesse lá, provavelmente eu também divergiria. Pô, dá 14 anos, 15 anos, 17 anos, para quem pintou uma estátua, eu acho pesado.
Se o Fux, por exemplo, no caso do presidente Bolsonaro, no caso qualquer um, se ele divergir na aplicação da pena, isso pode resultar em embargos, que se chama de embargos infringentes. Porque embargos declaratórios vão existir. Mas o declaratório é só de forma, a Silvana pode falar melhor, é só de burocracia. E resulta em nada no fritar dos ovos. Agora, se não for unanimidade, o advogado pode apresentar embargo infringente. Esse é para discutir de novo o mérito da coisa e do resultado. E esse, Júnior, se acontecer, eu escutei isso de uma jurista, vai ser avaliado pelo plenário do Supremo, o que eu sempre achei que tinha que ser. Tudo isso aí. Mas, enfim, então a dúvida é essa. Dosimetria da pena, porque, por exemplo, o Mauro Cid provavelmente terá uma pena menor. O Paulo Sérgio, ex-ministro, uma pena menor. Agora os outros vão tomar uma pena alta. E aí, Silvana Lobo, começa então essa parte do julgamento, que é ali, propriamente dita, o voto do juiz, né? Se ele vai condenar ou não vai condenar os réus que estão ali. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, turma da bancada. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, hoje vai ser um dia um pouco bem cansativo. Eu ia falar um pouco cansativo, vai ser bem cansativo. Porque o processo é imenso, né? São muitas laudas do processo. E são muitas acusações. E muitos pedidos de preliminares também. Então, os juízes, né, os ministros aqui, eles vão começar analisando se o processo tem validade ou não. O que a gente chama de preliminares é isso, são preliminares de mérito. Antes de eu chegar a dizer se o réu é culpado, se ele fez realmente, se tem provas daquilo e qual é a pena que eu lhe vou aplicar, primeiro eu vou verificar se o processo é dotado de algum defeito que proíba que ele vá para frente. E a defesa, o Ministério Público alega que não tem nenhum. Segundo o Ministério Público, tudo que estava previsto no Código de Processo Penal e na Constituição e nos regimentos internos do Supremo Tribunal Federal foram devidamente cumpridos. Então ele entende que o processo está em condições de ser devidamente julgado. A defesa, desde o início, alega uma série de preliminares, desde o motivo que gerou esse processo, que é a delação do Mauro Cid, dizendo que ela não é uma delação espontânea, etc, etc. Eu já cansei de falar aqui que eu entendo que o relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele é suspeito, ele não poderia, aliás, nem é suspeito, ele é impedido de julgar, porque ele é vítima nesse processo. A ameaça de morte não foi só contra o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas também contra Alexandre de Moraes. Então, para mim, ele jamais poderia julgar. E tem outras várias alegações de cerceamento de defesa e etc. Então, primeiro vai ter que se julgar essas preliminares. Porque, vamos lá, gente, se o processo tiver algum defeito, tiver nulo, ele vai ter que começar de novo. Então, não vale a pena chegar até o mérito. Mas eu acredito que não vai ser considerada nenhuma nulidade também não. E se vai chegar ao mérito. E aí se passa a julgar, fundamentar, né? Cada uma das acusações. Se existem provas de autoria e provas de materialidade. E ele vai dizer qual é a base dele para chegar à condenação. Depois vem a terceira parte da decisão. Quando ele chega à conclusão da condenação em cada crime, ele passa a dosar a pena, a aplicar a pena em cada crime. A dosimetria da pena é porque o juiz passa por 3 fases. Primeiro ele aplica, a pena está prevista lá na lei, né? Pena de 6 a 12, pena de 3 a 5. Então, dentre esses limites de pena, é que o juiz aplica a pena. Ele começa aplicando uma pena base. Em cima dessa pena base, ele joga circunstâncias agravantes e atenuantes que estão previstas na lei, como a confissão espontânea, como crime praticado em tumulto, tem várias, elas estão previstas na lei, lá na parte geral do Código Penal. E em cima, então já veio um somatório em cima da pena base. E em cima desse somatório ainda se calcula as causas de aumento e diminuição de pena, que vem geralmente exposta em frações, que também estão expostas na lei. Afinal, se aplica a pena para cada um dos crimes, vai ser feita toda essa operação matemática. E no final, o somatório de todas essas penas. Então, assim, é uma longa exposição, porque ela vem sendo construída desse jeito. E esse voto, cada ministro vai fazer isso. É muito difícil, como o Eduardo disse, que a gente tenha todos os ministros de acordo em todas as penas e tudo. Primeiro vai se ver, são 5 ministros. Houve votos absolutórios? Não, porque às vezes acontece, não, os 5 condenaram em tudo. Só que tem 2 condenaram a pena pequenininha,
Um condenando a pena média e 2 ou 5 deram penas diferentes. Então tem uma outra operação que tem que ser feita para ver qual dessas penas será a pena que será validada. E aí, claro que se a pena validada é a pena média, eu vou recorrer e dizer não, o que estava certo era a pena menor. Então, vamos com calma, que ainda tem água para passar debaixo da ponte. Semana decisiva, complicada e cansativa, né, William Travassos? Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu me senti assistindo aquele filme Uma Odisseia no Espaço, entendeu? Com toda essa tua explicação. No fundo, o Alexandre de Moraes, né, pelo que a gente tem observado, ele vai usar o peso da sua caneta e o peso do seu malete, né? Acredito que ele vai tentar essa primeira etapa, né, para rebater os apontamentos das defesas. Ele vai tentar, de uma forma técnica, encurtar esse tempo. Acho que ele não perde muito tempo falando sobre isso. Então, com uma simples fala, olha, sobre essas argumentações, sobre esses argumentos, nós já decidimos isso em algum momento, X, vamos tocar para frente, e o peso da minha caneta, e aí ele vem com um malete bem pesado em cima dos acusados. Acho que ele puxa esse trem com força total, até para, quando o Edu fala da dosimetria, né, ele vai jogar para o alto para tentar o máximo de condenação. Essa é a minha visão para isso, o Dino também deve acompanhar isso. Tô olhando o chat do YouTube aqui, o Jean Pierre tá falando, é só tirar a média, uai. Média simples, resolve o problema, é mais fácil. Ele tem razão. Era não, assim, média não serve. Mas a previsão não é essa, não. Tem uma previsão legal diferenciada. Que eu achei boa a solução dele aqui. O Marcelo da Fonseca, bom dia para você. O julgamento começa em 9 nada, 8 minutinhos. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. O julgamento começa em 9 minutinhos, mas a gente já pode dar um spoiler aqui, né? Todo mundo sabe como que o ministro Alexandre de Moraes vai votar. Até porque ele já antecipou o voto dele na semana passada, já deixou muito claro que vai adotar penas duras, né? Que ele considera que a omissão e a covardia não podem ajudar, né? Não servir para a pacificação do país. Então, a gente é um julgamento de cartas marcadas, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Isso é importante a gente deixar claro, porque, né, até para não insultar a inteligência do ouvinte. No final aqui a gente pode até fazer um bolão. Ou talvez a pena, né, se vai ser 10, 20, 30 ou 40 anos. Agora, é um julgamento que tem um valor simbólico muito importante para o Brasil, né, de um recado muito claro para todos os políticos. Quem perde tem que deixar o poder. Quem perde tem que admitir a derrota e seguir o jogo. É o que pressupõe a democracia. A gente teve nesse fim de semana um exemplo que veio muito bem de um personagem da política que é da extrema-direita, né? O Javier Milei, na Argentina, perdeu uma eleição importante para ele no final de semana. Horas depois, ele fez um pronunciamento reconhecendo a derrota, né? E segue o jogo, falando que vai mudar, vai tentar conseguir voltar a ganhar o apoio da população. A democracia pressupõe isso. Então, é um julgamento muito importante, histórico. E aí agora vem minha crítica, né? Pelo tamanho, pela importância histórica desse julgamento, ele deveria ser no plenário. Isso é uma questão que a gente não tem como não criticar o ministro Alexandre de Moraes. Por tudo que aconteceu ao longo desse julgamento, né? E aí eu vou incluir as denúncias do ex-assessor dele, né? O Eduardo Tagliaferro, que deixou muito claro que ele orientou seus assessores a como encontrar provas, né? O depoimento do Tagliaferro precisa ser sempre lembrado, porque ele é uma pessoa que estava dentro do gabinete do Moraes e fala de forma muito clara. Nós fomos orientados a incluir fulano, incluir ciclano no processo, né? Achar posts com críticas, achar personagens que fazem tais críticas. Então é importante que a gente ressalte esses problemas do julgamento. É importante a gente lembrar a postura do Alexandre de Moraes com o principal delator do processo, né? O Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Alexandre de Moraes abre o interrogatório do Mauro Cid, né, em uma dos 9 interrogatórios, dizendo que se ele faltasse com a verdade, a filha dele e a esposa dele, a família dele, estaria em risco de alguma punição. Então eu fico pensando qual que é a capacidade do Mauro Cid não falar o que ele esperava, né? Então, com todos esses problemas que a gente viu ao longo desse processo, era fundamental que esse processo fosse para o plenário. Até para o Supremo dar uma posição colegiada, como um todo, né? Mostrar para o país a importância desse julgamento. E na primeira turma, não dá para deixar de questionar que a maioria, né, é um ex-advogado do Lula e um ex-ministro do Lula. Então, a chance de ter alguma coisa diferente ali é muito pequena. E aí, Edu, uma contradição talvez que a gente vai ver, que você falou que se tivesse o voto do Fux, já poderia ir para o plenário. A gente ouviu 2 constitucionalistas, né, um deles, inclusive, aqui falou ao vivo na Itatiaia, falando que se o placar for 4-1, o julgamento não vai para o plenário. O julgamento só vai para o plenário do Supremo se o resultado for 3-2. Então,
pelo menos há essa divergência, né? Se 4-1 já pode ter o embargo, ou se só com 3-2. Porque se for com 3-2, a chance desse embargo é mínima. Então, é um julgamento cheio de questões políticas. Infelizmente, o Alexandre de Moraes trouxe muito para ele e vai prejudicar o resultado final. E se ele é um julgamento mais importante do Brasil, com todos esses vícios, esse é o julgamento mais vergonhoso da nossa nação? Não, acho que de jeito nenhum, viu, WT? Na minha opinião... Você acabou de falar que é um julgamento político, que tem um monte de vícios... Mas todo julgamento no Supremo, então desde que eu acompanho política, tem um aspecto político muito grande e vários deles tiveram vícios. Okay. A gente viu a Lava Jato, né, desnudar um esquema de corrupção gigante e depois foi tudo pra lata de lixo. Um dos motivos, inclusive, da gente ter julgamento nas turmas é pra isso, pra você ter um segundo grau. Porque o processo do Mensalão, por exemplo, foi julgado pelo plenário e acabou. Só que aí, Silvano, aí a defesa do Bolsonaro tem muita razão em reclamar. Porque o presidente Lula, quando era ex-presidente, foi julgado pelo plenário. O ex-presidente Collor foi julgado pelo plenário. Mas eles não tiveram condições de ter uma reavaliação do processo. Mas uma mudança no regimento interno. Eu volto a lembrar esse fato. O Supremo teve uma mudança interna no regimento em dezembro de 2023, depois que já tinha tido, né, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, para levar o julgamento para a primeira turma. Então, é um questionamento que a defesa do Bolsonaro faz que realmente procede.